Olá, meus amores, quem diria que eu estaria de volta, não é mesmo? Mas estou aqui com mais um Lidos do mês, desta vez março. Eu meio que me perdi no tempo e não lembro mais em que mês que a gente tá, mas a gente tá em abril agora e acabou de terminar março, é isso aí. E esse não foi um dos melhores meses para as minhas leituras, eu só li 3 livros. Eu entrei numa quase ressaca literária ali, não tava conseguindo engajar muito com as coisas que eu tava lendo. Mas acho que dentro do possível rolou aqui, né? Eu acho que eu abandonei livros esse mês. Só que eu não lembro agora. Será que eu consigo achar no meu Scooby? Eu abandonei Quellerland, que era o livro que eu falei que eu tava lendo aqui no último vídeo. E não rolou pra mim. Tem essa pegada da sátira ali, de um futuro muito tecnológico, liderado por robôs e, enfim, mas eu sentia que eu tava lendo um grande episódio de Zorra Total e cada capítulo era um mini episódiozinho, assim, tipo, com sacadinhas engraçadinhas que os meus amigos teriam. Que os meus amigos são bem piadistas, assim, sabe? Só que nem sempre de um modo bom. Às vezes eles são piadistas de um modo meio ruim, assim. De uma qualidade meio duvidosa. E eu tava sentindo isso de Quellerland, que era uma coisa assim, tipo... Mas sabe, você dá um kkk, mas sem muita profundidade? Pra mim, parecia que não tava sendo construída uma história linear ali, uma história que fosse completa. Parecia que eram vários pedacinhos de coisinhas, assim, engraçadinhas pra se construir uma sociedade distópica, liderada por robôs. Eu não sei explicar, mas não valeu a pena, abandonei e não tive dó. Já até passei pra frente. O primeiro livro que eu li, de fato, finalizei ali no dia 15 de março, então eu demorei 15 dias pra finalizar um livro, foi O Avesso da Pele. Eu decidi pegar esse livro aqui do Jefferson Tenório por causa de todo o burburinho aí que tem rolado com esse livro, de censura nas escolas de diferentes estados aí do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, tiveram mais alguns que eu não lembro. Minha memória é bem fraquinha, bem... entendeu? Como já tava há muito tempo na minha lista, eu achei nada melhor do que ler nesse período em que estava sendo debatido o livro. Se falava ali sobre trechos impróprios, enfim, com uma linguagem... não vou lembrar os termos exatos que a pessoa que criticou o livro, diretora, também não vou lembrar. A memória é uma merda, tá? Mas se você pesquisar, sabe do que eu tô falando. Eu li este livro e... óbvio, né, que eu já sabia ali que era uma questão da direita brasileira, direita política que tem um culto ao retrocesso, né, que as coisas se mantenham do jeitinho que traz mais benefícios pra elas, não é mesmo? E quando eu li esse livro, é óbvio que isso se confirmou, porque é um livro de uma sensibilidade, de um soco no estômago, assim, que eu até falei na minha resenha, não é para qualquer pessoa absorver as coisas que tem nesse livro, infelizmente. E não porque seja uma linguagem difícil, muito pelo contrário. Ele é escrito num fluxo de consciência, assim. É um filho que tá contando a história do pai dele, meio que para o próprio pai. Então, tipo, relembrando as coisas que o pai dele viveu, as histórias de infância, como ele conheceu a mãe desse menino, como ele viveu a juventude, depois cresceu, como ele foi como pai, como ele foi como filho, os aprendizados que ele teve ali na vida e passou para esse menino que está escrevendo esse texto. E é realmente um resgate, assim, dessa memória. E ele é escrito de uma forma meio onisciente, assim, porque o filho dele lembra de coisas que depois a gente vai entender ali no livro que ele quase que criou para completar as lacunas da história do pai dele, porque não em tudo ele consegue ter acesso, né? E é escrito em parágrafos únicos, assim. Um capítulo é apenas um parágrafo. Mas isso não é difícil de entender, assim. Talvez para algumas pessoas que não tenham tanto contato com uma literatura... eu vou dizer difícil, mas não é isso. Mas, por exemplo, aqui a gente não tem marcações de falas, a gente não tem travessão, não tem aspas, no máximo a gente tem um itálico ali que indica pra gente que aquilo é uma fala no meio do texto. Então, com certeza, algumas pessoas vão sentir dificuldade nesse tipo de escrita. Mas é uma linguagem muito fácil, você entra muito fácil também. E essa maneira que é escrita em parágrafos únicos te faz querer ler quase numa única sentada, assim. É um fluxo mesmo, realmente você vai seguindo, assim, você não tem uma pausa e você já quer ir para os próximos capítulos, saber o que aconteceu, enfim. Só que ela é difícil de ser absorvida, porque tem gente que não vai querer absorver o que está escrito nesse livro, né? Que é essa direita política aí, conservadora, com toda certeza não tá a fim de debater o racismo, né? Porque esse livro, ele fala muito sobre as questões racistas, fala muito sobre como é ser uma pessoa negra num Brasil racista, e aí tem esse lado da
social e também tem um lado das subjetividades, né? Do que é ser uma pessoa negra, dos sentimentos de uma pessoa negra dentro de uma sociedade racista, mas também de sentimentos que qualquer pessoa viveria nas suas experiências, assim. Então tem muita coisa com as quais eu me identifiquei aqui nesse livro. E aí toca demais, sabe? Tipo, é um incômodo. Sempre é um incômodo quando a gente mexe numa coisinha ali no meio da gente. Então não é um livro pra qualquer pessoa. Essa galera que prefere viver dentro da sua bolinha, carregada de privilégios aí, com toda certeza seria contra um livro tão sensível e verdadeiro, que dá muitos socos no nosso estômago, na nossa cara e joga a verdade ali pra gente. E não tem muito como a gente querer ser contra o que tá sendo dito aqui, porque eu acho muito engraçado como existem comentários por aí falando sobre não, mas a gente não vive numa sociedade racista, o racismo não existe. Quantos negros vivem no nosso Brasil? Povo tão misturado, pessoas de todos os cantos do mundo, você acha? Jamais. E aí, gente, eu não preciso nem debater aqui isso daqui, porque eu espero que quem me acompanha aqui não precise desse beabá, né? Mas enfim, que ótima leitura foi essa daqui. Daí seguimos para Rita Lee, Drops. E aí acho engraçadíssimo como eu fui quase cancelado no TikTok pelo vídeo que eu fiz falando sobre as biografias dela. Teve a primeira biografia, que é da capa laranjinha, que eu não tenho aqui em formato físico, que foi uma das melhores biografias que eu li na minha vida. Isso daí me fez sentir paixão por viver, por ter experiências. Bom, Rita Lee, né? Então, assim, muita doideira da cabeça daquela mulher, muitas coisas que ela viveu, e aí você fica tipo, caraca, realmente a gente pode viver. Tá liberado viver. Vamos viver, galera? E eu acabei me apaixonando demais pela artista, pelas músicas dela, enfim, pelo repertório dela. Quando eu li o segundo livro dela, que é no momento em que ela está lutando contra o câncer, ela já está bem mais velha do que no primeiro livro, é um momento com toda certeza delicado, mas o livro, eu acho que o que matou ele pra mim foi o momento que ele foi lançado. Infelizmente ele foi lançado depois da morte da Rita Lee, e tinha ali nele um ar de esperança, uma coisa de tipo, vejo vocês até breve, até logo, ficarei bem. Uma coisa meio assim. E infelizmente ela acabou falecendo, né? E eu acho que é um livro muito sensível, muito... entra demais na vida dessa artista, no lado não da arte, né? Mas no lado da pessoa ali que está batalhando contra um câncer, contra uma doença, que já está mais velho, tem algumas percepções aí do mundo e tal. E tem muita coisa boa, gente. Eu vou pegar o livro aqui pra vocês. Eu deixo daqui que eu estou falando. E eu grifei, marquei muitas páginas, porque, óbvio, né, gente? Coisa da cabeça de Rita Lee, a gente vai ter muitos aprendizados. Tem, inclusive, um vídeo no meu TikTok só lendo trechos que eu grifei, assim. Porra, ensinamento demais, né, gente? Eu sempre falo, é como se a gente estivesse falando com uma avó, assim, que teve experiências bizarras, diferentonas, assim, na vida. E a gente tem o privilégio de poder escutar. Só que realmente tem esse lado da sensibilidade desse momento de dor, assim. E não foi uma leitura boa, gostosa. Tipo, apesar de eu li isso aqui numa sentada. Tipo, eu sentei, fiz falei, Viviane, que é uma das minhas melhores amigas, falei, terminei. Ela falou, mano, como assim? Eu falei, terminei, já acabou. Mas é um livro triste. Aí eu falei no vídeo que essa segunda biografia não tinha sido tão boa quanto a primeira. Aí o povo falou, por que será que não foi tão boa? Aí, tipo, permita a pessoa compartilhar sua vida. Gente, não é isso, meu amor. Tanto que, assim, eu considero que é um livro bom. Só que foi uma leitura difícil, tipo, uma leitura meio triste. Eu acho que é uma coisa muito também pra quem é fã. Que é tanta intimidade, assim, que eu não sei se é pra qualquer pessoa. Diferente da primeira biografia, que é realmente um vislumbre da carreira de artista, assim, e as doideiras que ela viveu no mundo. Então, gente, para de encher o meu saco. E aí eu li Drops agora, que é um livro que reúne 61 contos dela. E aí, ele pra mim é um pouco agridoce, realmente, porque é uma coisa do contos muito bons, que mais uma vez ideias de Rita Lee, entrando na mente dessa grande artista, e umas aspirações, assim, que você fala, gente, de onde ela tirou isso? E outras que acho que até uma ingenuidade minha esperar que Rita Lee fosse uma coisa, quando na verdade ela era, tipo, 10 outras coisas, sabe? Algumas ideias, assim, que eu ficava meio, tipo, não sei se eu concordo com essa ideia. Ela beirava ali a intolerância religiosa, mas a gente sabe que Rita Lee tem essa questão com religião. Em algum momento acho que ela até fala que ela acredita num Deus, numa força, mas que a religião é uma questão pra ela e tal. E ela é uma pessoa de opiniões muito diretas, né? E aí ela acaba beirando ali aquela intolerância, alguma coisa meio assim. E em algum momento eu me senti meio decepcionado com as coisas que ela fala aqui.
Não vou saber lembrar, dar exemplos muito específicos, assim, mas me dava um desconfortozinho, uma coisa meio tipo, você falou isso? Mas sim, sabendo que a Rita Lee, ela falou isso. É por isso que eu falo assim, o erro talvez esteja em mim, de esperar que ela fosse tal coisa, quando ela não é, sabe? Aí não é nem nada talvez muito grave, assim, mas são coisas que para a mente que eu tenho, né, de um jovem de 25 anos, em 2024, talvez não são ideias não tão legais, mas ela, né, uma senhora, quando ela lançou esse livro de 69 anos, em 2017, talvez não fossem questões, entendeu? Mas é isso, eu já vi gente falando que tem alguns contos aqui que eles sentiram que era quase fillers, assim, sabe? Tipo umas baboseiras que ela botava aqui só pra preencher página. E talvez, consigo concordar, mas de qualquer maneira, gente, óbvio que foi um livro bom, é óbvio que eu recomendo. E eu amo que ela é uma artista completa, realmente, né? Porque a capa é uma pintura que ela fez, um autorretrato. As ilustrações que tem dentro do livro, ela que fez também. E, enfim, agora eu tenho que partir para os livros infantis que ela tem, que acho que é a Vovó Rita, que eu vou querer ler todos também, eu quero saber o que passava na cabeça dessa querida jovem... Não, dessa querida... Eu ia falar jovem senhora. Pode ser também. Mas enfim, as ideias que passam na cabeça dela. E eu adoraria ser neto da Rita Lee, assim. Gente, eu ia amar. E por último, eu precisava de uma baboseirinha pra minha cabeça, porque eu falei, não tava pegando nenhuma leitura, não tava conseguindo entrar muito a fundo ali. E eu precisava de um romance gay, que é o que me salva nesses momentos aí de uma quase ressaca literária, ou então quando já passou ali, já virou ressaca literária. E aí eu peguei o azul daqui, é mais azul, e por algum motivo eu achava que ele ia ser mais triste. Óbvio que ele é triste, né, porque envolve questões aqui, a gente tá falando do Sky, que é um cara gay, assumidamente gay, abertamente, ele se entende gay, as pessoas sabem que ele é gay. E ele tem um crush no Ali, que é um hétero da escola dele. E aí, né, meu amor, já a besteira já tá ali, já tá dada. Não vamos nos apaixonar por hétero, gente. Não dá certo, né? Mas ele quer desafiar as leis do universo e decide que ele vai convidar o Ali pro baile de formatura, e ele vai fazer esse convite numa festa que tem lá de final de ano, na praia. E aí ele, com a melhor amiga dele, que é a Brie, começam a fazer uma lista de possíveis pedidos de convite pra formatura. E aí eles têm uma tabelona lá, e essa lista vaza na newsletter da escola, vai pro e-mail dos pais, dos alunos, todo mundo fica sabendo que ele quer chamar o Ali pra formatura. E tem uma foto dos dois também numa festa que o Ali deu na casa dele, e aí falando, tipo, viados, coisas do tipo. E, óbvio, ele cai numa bad ali, né? Uma coisa tipo, putz, fui exposto, o que o Ali vai achar de mim e tal. E aí, eu não sei se é spoiler, será? Se for spoiler, aí vocês dão um pulinho, pulam um pouquinho. Mas o Ali é realmente hétero, e aí, tipo, porra, não vai rolar. Mas ele começa a ser muito legal, ele vira amigo ali do núcleozinho dele. E tem uma história paralela também que tá rolando, que é a história pessoal da vida do Sky. Ele saiu de casa quando a mãe dele fica sabendo que ele é gay, ela expulsa ele e ele vai morar com essa Brie, que é a melhor amiga dele. E ele não teve contato com o pai, porque o pai faleceu quando ele tinha 5 anos de idade, se eu não me engano, num acidente. E a mãe não fala muito sobre ele, enfim, então tem essas questões também pessoais ali, familiares, que rolam com o Sky. E isso realmente é triste, só que o livro não é pesado, apesar desses momentos tristes. Ele consegue deixar tudo muito leve. E você lê muito fácil, você lê muito rápido. É uma escrita super facinha, assim. E é um romance gay, né? Então eu já tava ali arrebatado por aquela história, envolvido. Só que logo no comecinho, eu achava que eu sabia o que ia rolar. E aí eu fiquei, putz, eu não acredito que é isso que vai rolar e tal. E por achar que era um livro mais triste, eu achava que essa minha teoria se confirmaria, que eu falo, nossa, aí vai deixar tudo muito mais triste, vai ser arrasador. Só que aí não, que bom que foi para um outro lado. E aí, lá na metade, uma outra teoria surgiu na minha cabeça, e aí essa sim se confirmou, e de uma maneira muito fofa ali no final, meu Deus do céu, eu não posso contar, senão eu vou dar spoiler, mas é fofo, leiam, e aí cheguem no final também. Eu até marquei aqui, ó, eu marquei na página 256, tem uma orelhinha dobrada aqui, porque eu achei muito fofo, super me ajudou a dar esse momento de, nossa, leveza e tal. E aí eu comecei a ler Herdeiras do Mar, que é um livro super pesado, que eu tava dando um timer aqui pra pegar, porque eu sabia que ia ser pesado, e realmente bem pesado, só que aí eu vou falar só no mês que vem,
porque eu terminei hoje, no dia 1º de abril. E aí, isso aqui vai ficar reservado para o vídeo de abril, não vou falar agora, sinto muito. E eu continuo lendo Babel na minha leitura coletiva com a Bia, o Vitor e o Felipe. A gente pretende terminar nesse mês, não, a gente vai terminar, tá? Porque tá previsto pra... sem ser este final de semana, no próximo, no dia 13 de abril, a gente finaliza a leitura e a gente debate, mas eu já adianto que, por enquanto, assim, eu tô gostando bastante, mas às vezes eu tenho uma sensação de que é um livro juvenil que tenta ser um livro adulto. Mas eu não sei se também se essa percepção que eu tenho é por causa dos personagens que são meio imaturos, enfim. A gente vai debater no final de abril, quando eu terminar de ler esse livro. Eu acho que é isso, essas foram minhas leituras do mês de março, já tinha esquecido novamente do mês que eu terminei. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu tentei trazer uma qualidade melhor, tá? Eu tô gravando com o celular, com aquela câmera que eu tentei gravar. Meu Deus, eu errei tudo na configuração, não sei mais mexer. Que pena, né? Já foi o dia em que eu sabia mexer numa câmera. Beijos, meus amores. Tchau. Só agora no final que eu fui perceber que eu esqueci de ligar minha ring light. E quem amou mais um vídeo sem qualidade no canal, porque eu não vou regravar. Sou contra regravar coisa.